Olá pessoal, hoje eu tô aqui no jardim vertical de Phalaenopsis que fica na minha varanda e eu quero mostrar um procedimento que eu vou fazer com uma das minhas Phalaenopsis, que é a poda ou decapitação da planta. É recomendável fazer esse procedimento com a Phalaenopsis quando ela está com o rizoma muito comprido. A planta que eu escolhi para fazer a poda é essa Phalaenopsis aqui. Ela é branca e produz uma flor bem grande. Eu acho que essa é a planta que tem a flor maior entre as minhas Phalaenopsis. E eu decidi fazer esse procedimento com ela porque ela já está com o rizoma muito comprido. Ela tá bem saudável, tá com essa manchinha aqui que provavelmente foi um ataque de ácaro, mas ele já foi controlado. A folha mais nova dela tá bem limpinha, então é uma planta que tá com uma saúde boa para passar por um tipo de procedimento como esse. Olha aqui para você ver o tamanho do rizoma dessa planta. Aqui por cima do vaso está aparecendo somente uma parte desse rizoma, mas ele está bem grande. Então é uma planta que já está na hora de fazer a poda, a decapitação. Esse é um procedimento que eu não recomendo para quem está começando agora no cultivo das Phalaenopsis, porque é um procedimento muito invasivo, vai ser cortado o rizoma dessa planta, então o processo de cicatrização dela é um pouquinho lento, a gente precisa tomar bastante cuidado com essa planta, e se a gente não cuidar dela direito, não usar o substrato correto, não fazer a rega da forma correta e não plantar ela direito, a gente corre um risco muito grande de perder a planta. Então é um procedimento que permite que a gente consiga várias mudinhas de Phalaenopsis, mas ao mesmo tempo é um procedimento que a gente precisa tomar certo cuidado. Então, para começar, eu vou retirar essa haste floral. Depois eu vou colocar essa haste em um copo com água, porque quem sabe ela não me dá um cake. E como que eu vou fazer aqui a poda dessa planta? Eu vou cortar ela aqui no rizoma, vou deixar bastante raízes e vou cortar, fazer um corte aqui bem embaixo, aqui abaixo dessas raízes mais novas. E para fazer esse corte eu vou usar aqui um alicate de poda, porque o corte dele é mais preciso. Eu já esterilizei esse alicate, agora eu vou procurar aqui uma posição onde eu consiga fazer esse corte sem causar um dano para essa planta. Já posicionei o alicate, agora é só fazer o corte. Consegui cortar o rizoma dela aqui na primeira tentativa, isso é muito bom que não causa muito trauma para a planta. Agora eu vou retirar ela aqui desse vaso. Muito provavelmente eu vou ter que cortar algumas raízes porque elas estão bem presas aqui e provavelmente elas já grudaram na parede e também aqui na madeira do jardim vertical. Mas você pode ver que eu já separei as duas partes dessa orquídea. Já retirei ela aqui e olha aí o tanto de folhas que tem essa orquídea. Depois que a gente tira a planta do vaso, que a gente percebe o tamanho que ela tá. Olhando ela de longe aqui no jardim vertical, ela não parecia estar tão grande. Tive que cortar algumas raízes porque elas estavam muito agarradas. E ficou aqui no vaso a outra parte do rizoma. Eu vou deixar ela bem quietinha aqui nesse vaso, porque talvez ela pode me dar cakes, podem brotar mudinhas aqui nesse rizoma. E a Phalaenopsis que eu fiz a poda, eu vou plantar em um outro vasinho, só que eu não vou plantar hoje. Eu vou primeiro passar aqui um esmalte para cicatrizar o local do corte. Eu dei uma limpada aqui na planta e olha aqui como ela tá bem bonita, tá super verdinha. Ela começou a ser atacada aqui pelo ácaro nessa folhinha, mas eu consegui controlar usando a água oxigenada. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como usar a água oxigenada nas orquídeas. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. E agora eu vou selar esse local onde eu fiz o corte com o esmalte. Você pode usar também a canela em pó ou o extrato de própolis. Eu vou usar o esmalte porque é o que eu tenho aqui no momento. Eu gosto mais dele e do extrato de própolis, porque eles formam uma película aqui no local desse corte e ela protege essa ferida da planta. Dessa forma não entra água, não entra fungo e também não entra bactéria. Então eu aplico o esmalte, aplico uma boa quantidade de esmalte aqui no local do corte
e depois eu deixo secar antes de fazer qualquer outro procedimento com essa planta. E eu vou aproveitar e vou aplicar esse esmalte aqui nessas raízes que eu precisei cortar para retirar a planta do vaso. As raízes das Phalaenopsis costumam bifurcar, então é bom cuidar delas também. É sempre importante a gente não deixar as feridas das orquídeas abertas. Sempre que a gente faz poda, corta uma haste, é bom selar o local desse corte. Nessa outra parte do rizoma que ficou aqui no vaso, no jardim vertical, eu também vou aplicar o esmalte, porque eu espero que esse rizoma aqui de Phalaenopsis brote mudinha, então eu preciso cuidar bem dele. Passou aí 2 dias que eu fiz a poda, a decapitação dessa Phalaenopsis, e agora eu vou fazer o replante dela em um novo vasinho. Olha aqui, o rizoma dela já está totalmente cicatrizado, as raízes também, então já está na hora de fazer o replante. O vegetal dela não desidratou, as folhas estão bem firmes. Eu deixei ela esses 2 dias na sombra e borrifei água oxigenada nas folhas. E para fazer o replante dela, eu vou usar esse vaso. É um vaso igual aquele outro vaso rosa, onde ela estava plantada. Eu acho que esse vaso é um pote 15, 16, por aí. É um vaso bem grande. O substrato que eu vou usar é o isopor, a pedra brita e o caco de telha. É um substrato inerte que não apodrece. Vou começar fazendo uma pequena camada de isopor. Aí eu vou pegar a minha planta e vou posicionar ela aqui dentro do vaso, da forma que eu quero que ela fique. Eu vou tentar colocar essa parte do rizoma bem encostadinho aqui na beirada do vaso, porque aí ela vai ter mais espaço para desenvolver as raízes. Vou ajeitando ela com bastante cuidado aqui no vaso, eu não quero quebrar as raízes e causar outro trauma para essa planta. Planta posicionada, é hora de começar a colocar o substrato. Aí eu vou pegando o substrato e encaixando ele aqui ao redor das raízes da Phalaenopsis. Aleatoriamente, eu pego um pedaço de caco de telha, vou pegar aí a pedra brita e vou pegar também o isopor. Eu não gosto de usar muito substrato nos meus replantes de Phalaenopsis. Eu gosto de deixar espaço dentro do vaso para a planta desenvolver as raízes. Se a gente enche muito esse vaso de substrato, entope muito essa planta, ela vai ficar sem espaço para se desenvolver. Rapidamente essas raízes vão começar a sair do vaso. Elas já saem naturalmente, isso é natural da planta. Agora, se a gente não deixa espaço para elas dentro do vaso, elas vão sair mais rápido ainda. Uma outra coisa muito importante, eu só vou colocar substrato por cima das raízes. Por cima do rizoma, eu não vou colocar substrato, porque se a gente cobre todo esse rizoma, vai causar muita umidade próximo a ele, e é aí que a gente causa os fungos e as bactérias nas Phalaenopsis. E se ela tiver sido podada, aí que é mais perigoso ainda. Por isso eu sempre replanto a minha Phalaenopsis por cima do substrato. Eu só cubro as raízes, o rizoma eu não cubro. Só de fazer isso você já evita muitos problemas nas suas Phalaenopsis. Vou terminar de colocar o substrato aqui nessa planta e volto mostrando como eu vou deixar ela firme aqui nesse vaso. Mas antes, se você está gostando do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Terminei de colocar aqui o substrato, você pode ver que esse substrato ficou bem fundo aqui no vaso, a planta já está firme, mas eu vou usar esse arame aqui, que é um arame galvanizado, para deixar ela mais firme ainda aqui nesse vasinho. Então, eu vou passar ele aqui em um furo que eu fiz na lateral do vaso. Vou passar aqui próximo a essa haste floral seca, atravessar esse arame aqui por cima do rizoma e vou passar ele aqui no outro furo, na outra borda do vaso. Ele vai ajudar a firmar essa orquídea aqui dentro desse vaso e ela não vai ficar bamba. Lembrando que para uma orquídea enraizar, ela precisa ficar firme no vaso. Terminei de passar o arame aqui por cima do rizoma, a minha planta já está firme aqui nesse vaso. Agora eu vou dobrar essas pontinhas do arame aqui para dentro do vaso. Vou fazer isso com as 2 pontinhas do arame. E tá pronto aqui o meu replante.
Agora é só colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui para manter a umidade e dependurar essa orquídea lá no jardim vertical. Você pode ver que o rizoma dela tá bem livre, eu não coloquei substrato aqui por cima do rizoma e também não coloquei substrato naquele local onde eu fiz o corte. E ficou assim o replante. Olha aí como que ficou bonita ela aqui nesse vaso novo. Agora ela vai ter bastante espaço para desenvolver as raízes. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno. Não precisa ser muito musgo, bem pouquinho, bem soltinho, aqui nos cantinhos dos vasos. Eu solto ele bem para não ficar muito compactado aqui ao redor da Phalaenopsis. Esse musgo vai ajudar a manter a umidade, já que o substrato que eu uso seca muito rápido. A água bate nele e escorre, então ele não encharca. Então essa foi a poda e também o replante dessa Phalaenopsis. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse procedimento e se você tem coragem de fazer isso aí com as suas Phalaenopsis. Ficou assim, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Ela já tá plantadinha aqui no vasinho. Parece que tem muito musgo, mas não tem, até porque ela fica em um local onde eu não rego muito. Então, não vai ter perigo da minha planta apodrecer. E você pode ver que o rizoma dela lá tá bem livre ali e eu não coloquei substrato em cima dele. Lembrando mais uma vez que esse é um procedimento muito invasivo, que causa muito trauma para a planta. Então eu não recomendo que você faça esse procedimento de qualquer maneira. Só faça quando houver necessidade. Não saia cortando as suas Phalaenopsis, por favor. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando como eu cuido das Phalaenopsis e também uma playlist sobre as Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!